Ó insensatos Gálatas. Você se lembra da palavra insensatos? O que significa no grego? Como? Anoestos. Ó anoestos Gálatas. E o que é anoestos? Falta de sabedoria. É, insensato, né, dona Grace? Mas é o quê? Falta de sabedoria. Né? Você, às vezes, quer chamar uma pessoa de matuta, você pode dizer para ela anoesto, que significa falta de sabedoria. Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado. Irmãos, esta palavra evidenciado vai ser estudada nesta manhã. Crucificado entre vós, só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E recebestes o Espírito aqui é o mesmo que recebestes a salvação, porque você e eu recebemos o Espírito no ato da salvação. E Paulo quer saber se isso aconteceu pelas obras ou pela pregação da fé. Sois vós tão anoesto, tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Em outras palavras, vocês foram salvos pela graça, mas para se manterem salvos, precisam da carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? E essa palavra padecido vai ser também estudada nesta manhã. Se é que isso também foi em vão, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo faz perguntas retóricas. Você foi salvo pelas obras ou você foi salvo pela fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Que bênção, né? Eu disse que a lição é difícil, mas o texto não é difícil. Foi um texto prático. Você leu, você ouviu e você entendeu. Nós somos salvos pela fé. Ficou claro, não ficou? Nós somos salvos pela fé. Mas temos que entender como que isso acontece. Por isso, a obra de Cristo e a graça, através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Pai querido, precisamos da sua ajuda para ensinar esta lição e da sua ajuda para recebê-la, para entendê-la. Pai Santo, eu preciso de ajuda para saber como explicar esse texto. E assim, fazer com que todos aqui, desde os mais novos até os mais velhos, entendam o que está sendo ensinado. No nome de Jesus, amém. No capítulo 3, Paulo explica o Evangelho da Graça de forma doutrinária. Ele gostava muito de doutrinas. Eu gosto de doutrinas. Pessoas dizem: pastor, doutrina separa as pessoas. Para isso mesmo que ela serve, para separar o certo do errado, o errado do certo. Doutrina é algo que nos mostra se nós estamos no caminho certo ou no caminho errado. Doutrina é muito importante. Paulo, então, ele mostra o Evangelho da Graça através da doutrina. Até agora nós vimos a declaração da graça nas últimas aulas. Nós vimos a demonstração da graça e a defesa da graça. Paulo estava declarando que a salvação é pela graça, demonstrando como que isso acontecia e defendendo a graça como meio de salvação. Agora, nós veremos a doutrina da graça, tanto na prática como na pregação de Paulo também. William, pode isso. Volta agora, William. Vou te ajudar um pouquinho hoje.
Isso, solta os 3, que eu já falei, né? Tá, então nós já vimos a declaração da graça, a demonstração e a defesa, certo? Paulo, ele agora vai mostrar a graça de forma doutrinária, ou seja, a doutrina da graça. Os irmãos estão percebendo isso? A doutrina da graça, mas de forma prática. O que é prática? É algo que você faz. O que é teoria? É algo que você sabe. Então, na teoria, eu fui salvo pela graça. E na prática, como que eu estou vivendo? Entende? Como que eu estou me sentindo? Como que eu estou pensando? Então, nós vamos ensinar a doutrina da graça, mas hoje de forma prática. Gálatas 3, 1 a 9, Paulo usa 3 experiências, coisas que aconteceram para defender esta doutrina. E a palavra-chave é a palavra que se encontra lá no verso 1, padecido. A palavra padecido. Alguém leia para mim em voz alta o versículo 1 de Gálatas 3. Jesus foi o quê? Evidenciado e o que mais? Tá, agora leia para mim, Joel, versículo 4. Muito bem, pode parar aí. Marque essa palavra padecido, tá? O que é padecido? Parece que significa sofrer, sentir dor. Mas padecido, na verdade, é o ato de ter tido uma experiência. É o ato de ter sentido uma sensação. É algo que você já experimentou na vida. Geralmente essa expressão transmite a ideia de dor, mas em nenhum momento aqui encontramos Gálatas sofrendo perseguição ou sentindo dor. Não faz parte do contexto. Portanto, padecido aqui significa apenas uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Paulo estava dizendo para eles, vocês tiveram uma experiência com Jesus Cristo. Vocês padeceram, ou seja, vocês tiveram um momento com Ele. Paulo, então, ele argumenta, como que vocês podem fugir da doutrina da graça, depois de terem experimentado tantas evidências da graça de Cristo? Como que vocês começaram pelo Espírito e agora vocês querem terminar pela carne? Vou dar um exemplo. Ontem à noite, eu testifiquei para a dona Marta. Mostrei para ela que a salvação é pela graça. A Bíblia diz, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E ela aceitou a Cristo. Digamos que a dona Marta sare e venha para a nossa igreja. Aí eu digo para ela, dona Marta, agora, para a senhora ser realmente salva, a senhora tem que ser batizada. Qual que é o paradoxo? Lá no quarto de hospital, eu havia explicado para ela que a salvação é pela graça. Mas uma vez que ela vem para a igreja, e eu digo que agora ela tem que ser batizada para confirmar a salvação. Ou seja, eu comecei pelo Espírito, naquele quarto de hospital, e aqui na igreja eu estou terminando com a carne, ou com as obras da lei, obras de justiça. E foi mais ou menos isso que aconteceu com os Gálatas. Começaram pela graça, salvação pela fé, e de repente apareceram alguns judaizantes dentro daquela igreja, dizendo, mas vocês também, e esse mas é um problema, precisam fazer isso, isso, isso e aquilo. Paulo disse, isso é insensatez, isso é falta de sabedoria. Pense, se você é salvo pela graça, só pode ser mantido salvo pela graça. Então ele começa descrevendo a graça. Veja em primeiro lugar a descrição. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem?
Jesus Cristo foi evidenciado? Crucificado entre vós? Bom, essa palavra fascinou, ela é interessante, Andréia. Todos nós somos fascinados por alguma coisa ou por algo, ou por alguém. Significa ludibriado, significa convencido, significa influenciado. Paulo queria saber quem ou o que te influenciou a mudar de ideia tão depressa. O que tem feito com que você se desvie deste caminho, desta verdade? Muitas coisas o diabo usa para nos fascinar nos dias de hoje, não é verdade? Muitas vezes o que me fascina a me desviar de Deus não é o mesmo que te fascina. Cada um de nós tem uma área de fraqueza em nossas vidas e que nem sempre esta área é a mesma do outro. Mas essa fascinação existe e nós temos que ter cuidado com ela todos os dias, senão nos desviamos mesmo, não só do evangelho, não só da igreja, não só da verdade, mas até do casamento, até da vida familiar e da criação de filhos e tantas outras coisas que o diabo usa para nos fascinar e nos desviar do que é certo, do que é a vontade de Deus. Aí Paulo diz que Jesus Cristo foi evidenciado. A frase foi evidenciado significa algo que foi planejado anteriormente. Nada aconteceu por um acaso, mas tudo já havia sido previamente prescrito. Literalmente, evidenciado significa escrever previamente. A palavra no grego, e essa é uma palavra que você vai aprender agora, é a palavra prografo. Prografo. Significa anunciar e proclamar previamente. Vou dar um exemplo. A Bíblia diz que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Prografo. Ou seja, a morte de Cristo e sepultamento e ressurreição dele não aconteceram por um acaso. Mas desde toda a eternidade, prografo, já havia sido declarado, já havia sido anunciado e proclamado que Jesus Cristo iria morrer por nós, ser sepultado e ser ressuscitado ao terceiro dia. Então Paulo, ele está convencendo os crentes de Gálatas que Jesus Cristo já havia sido proclamado, crucificado por eles, muito antes de tudo isso ter acontecido. E essa palavra prografo, ela era usada para anunciar eventos públicos, mas antes dos mesmos acontecerem. Por exemplo, nós vamos inaugurar a nossa igreja, Deus querendo, ou em janeiro ou em fevereiro do ano que vem. Quantos acreditam nisso? Continue orando. Para Deus nada é impossível. Mas antes disso, nós vamos anunciar, não vamos? Vamos fazer propaganda para chamar nossos amigos e vizinhos. Não vamos? Ou seja, algo que iremos anunciar de antemão. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. Meus irmãos, antes de Cristo ter morrido e ter sofrido por nós e ter padecido e ter sido evidenciado, desde toda a eternidade, Deus já estava salvando almas através de Jesus Cristo. Amém? Abraão foi salvo antes de Jesus Cristo ter morrido por nós. Por quê? Porque já era algo anunciado, evidenciado. Significa então que Jesus Cristo, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo quando veio ao mundo. Primeiro, a crucificação dele ensina sobre a graça. Você sabe que Jesus Cristo não morreu por pessoas boas. A Bíblia diz que ele morreu por nós, sendo nós ainda
pecadores. Então, isso é graça. Isso foi anunciado muito antes de ter acontecido. E agora eu quero citar vários versículos para você que vão provar que a crucificação de Cristo foi um ato de graça e não de mérito próprio da nossa parte. Primeiro, a crucificação ensina sobre a graça através da redenção de Cristo. João 1:11 diz que ele veio para o que era seu e os seus não o... Gente, se Jesus ainda vem para quem não o recebe, isso é obra ou é graça? É graça. É graça. Está comprovado por A mais B que a salvação é pela graça, porque ele veio para as pessoas que não quiseram recebê-lo. Ele deixou a sua glória, ele deixou o céu, ele deixou a comunhão com o Pai, e veio para um mundo sujo, podre, pecaminoso, e morreu por pecadores que não o receberam. João 15:13 diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus. Ele chamou de amigos essas mesmas pessoas que o rejeitaram. Qual foi a palavra que Jesus usou, Marquinhos, quando Judas voltou para o jardim do Getsemane com todos os soldados? Você se lembra da palavra que ele usou? Amigo. Do que ele chamou Judas? Amigo. Então, Paulo está dizendo, irmãos, preste atenção, a própria morte de Jesus é uma prova de que a nossa salvação é pela graça. E não basta apenas dizer que ele veio, mas ele veio para o que era seu. Veja 2 Pedro 3:9. Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Que mensagem linda, né? De que Jesus não deseja que ninguém vá para o inferno, mas que todos sejam salvos. Veja Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quantos estão percebendo? É pela graça. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito de alguém ser salvo, senão pela graça. Aí o versículo diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Isso quer dizer que fizeram alguma coisa com ele. Jesus sofreu. Não só morreu por pecadores, mas sofreu nas mãos desses pecadores. Veja Isaías 53:4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Em suma, se a salvação fosse pelas obras, sabe o que teria acontecido no dia da crucificação? Saraiva, enxofre, fogo do céu teriam destruído todos aqueles pecadores malditos. Mas o simples fato de que Jesus se submeteu, morreu e pagou pelos nossos pecados é prova de que foi pela graça. Se tem algo na Bíblia que é evidente mais do que qualquer outra coisa, é a salvação pela graça. E mesmo que a Bíblia não declarasse com letras garrafais que a salvação é só pela graça, ainda assim eu teria que admitir que a salvação é pela graça, porque eu me conheço. E eu sei que eu nunca vou conseguir ser melhor do que pior. Posso repetir isso? Eu nunca vou conseguir ser melhor do que pior. Alguém aqui consegue? Só a minha esposa, dona Raquel. Agora, através da sua redenção, vemos que a crucificação foi o quê? Um aviso prévio da graça. Deus avisou de antemão, meu filho vai morrer por vocês.
Isso é graça. Veja, segundo aos Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu não entendo como que existem igrejas que ainda conseguem ensinar salvação pelas obras. Não, a salvação é pela graça, mas Vivian, se você não ficar firme nos cultos da igreja, não for batizada, e principalmente não der o dízimo, você não é salva. Não é verdade? Quantos vieram de igrejas assim? Ali, ó. Pior ainda, aquela igreja que ensina que para você ser salvo, você tem que guardar determinado dia da semana. Ou se abster de determinado tipo de comida. Para essas pessoas, eu tenho uma receita. Leiam o livro de Gálatas. Leiam o livro de Gálatas. Então você viu que a crucificação ensina a graça através da redenção de Jesus e agora através do seu relacionamento. João 10, 4 e também verso 14, diz assim: Ele é o bom pastor, né? Falando de Jesus, o bom pastor. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Espera aí, Jesus está do nosso lado, atrás de nós ou adiante de nós neste caminho? Adiante, desbravando, né? O nosso caminho. E as ovelhas Então espera aí, qual que é a analogia aqui? Jesus na frente e nós o quê? Atrás, seguindo a Jesus. O que mais? E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Muito bem, Ele é o bom pastor, Ele é o nosso pai, Ele é o nosso amigo, e Ele é o nosso noivo. Tudo isso, irmãos, a Bíblia nos ensina a respeito dEle. Então, através do nosso relacionamento com Ele, hoje eu sei que sou uma pessoa salva. Terceiro, através do seu retorno. Quantos acreditam que Ele vai voltar? Até nisso, a graça de Deus se manifesta. Irmãos, Apocalipse 19, 11 ensina que essa é a nossa maior esperança, é a volta de Jesus Cristo. Ontem, naquele quarto de hospital, olhando para a dona Marta, né, enferma, 82 aninhos de idade. Na hora, sabe o que eu pensei, Sirlei? A esperança da irmã Marta é a volta de Jesus Cristo. Tem certas coisas na vida que a nossa única esperança é a volta de Jesus Cristo. Pecado, nossa única esperança é a volta dele. E Apocalipse 19, 11 diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então ele é chamado de fiel e verdadeiro e de triunfante. Ele vai voltar, irmãos. E até o retorno dele é um sinal da graça de Deus. Veja, 1 João 3,2 diz que um dia haverá um novo dia para todos nós. Amados, agora somos filhos de Deus. Quer dizer, já somos salvos. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Você nem imagina ainda o que você vai ser um dia. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, quando Ele voltar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Eu serei semelhante a Jesus um dia? Exatamente. É o que a palavra de Deus nos ensina. Haverá um novo dia. Né? O Conjunto Logos, nos anos 80, cantava um hino chamado Haverá um Novo Dia. E esse novo dia é um dia de transformação e nós seremos parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Vamos receber um novo corpo.
Segundo aos Coríntios 5:1 diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Gente, o que significa desfazer? O corpo humano está degenerando a cada dia que passa. O médico especialista que examinou a minha esposa, que fez a ressonância magnética, ele disse para mim e para ela que 70% da população de mesma idade, fazendo aquele exame, teria o mesmo diagnóstico. Só que a grande maioria tem degeneração assintomática. Não sente. E alguns poucos acabam sentindo, mas que todos teriam o mesmo diagnóstico. O que ele estava dizendo é que tem muitas coisas que vêm com a idade. Paulo, ele usa a expressão se desfizer. O corpo está se desfazendo. Mas olha que promessa maravilhosa. Temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Um dia, nós vamos receber corpos glorificados. Então você viu que a crucificação de Cristo ensina a graça através do seu retorno, agora através da sua recompensa. Veja 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo isso para ensinar que Jesus Cristo foi evidenciado. Ou seja, a cruz ensina sobre a graça. Olha para a cruz e você só vai ver a graça, a misericórdia de Deus. Você não vai achar lugar nenhum para as boas obras. Você não encontra boas obras na crucificação de Cristo. Você só encontra graça. Eu tenho um pastor amigo meu de Las Vegas, pastor David Tais, e eu não conheço talvez um homem mais rígido, mais zeloso, né, com as coisas de Deus do que ele. Mas sempre que eu pergunto, como que você está? Ele diz, eu sou um pecador miserável, que mereço morrer e ir para o inferno. Mas pela graça de Deus eu vou para o céu. Ainda bem, né? Não é o que eu sinto, é o que eu sei. Você se sente salvo todos os dias? Você se sente qualificado todos os dias? Não. Talvez na grande maioria das vezes, nós não nos sentimos salvos. Mas não é o que eu sinto, é o que eu e o que eu sei. Eu sei que Jesus Cristo morreu por mim. Eu sei que a crucificação de Jesus é uma prova cabal da graça. Sabe, dizer que você precisa de mais alguma coisa para ser salvo, é desprezar a cruz, é fazer pouco caso da cruz, é diminuir o valor da cruz. Se tem uma coisa que nesta igreja nós vamos aprender, é isso. Não é o que eu sinto, é o que eu sei. Porque sentimentos flutuam, mas conhecimento permanece o mesmo. É o que eu sei. E eu sei que eu fui salvo pela graça de Deus. Vamos agora para o segundo ponto. A crucificação ensina e agora a crucificação promete. Promete o quê? Graça. Não só ensina. Como já vimos, né, a frase, Jesus Cristo foi evidenciado, quer dizer, ele foi proclamado anteriormente, antes que qualquer um de nós viesse a existir. Uma senhora, né, me disse uma vez, Jesus não pode ter morrido
pelos pecados que eu ainda não cometi. Não aceito este ensinamento. Minha senhora, quando ele morreu, a senhora nem existia. Nenhum de seus pecados existia. Aí ela parou para pensar, é verdade. É verdade. Então, a crucificação promete graça. Você sabia que esse tipo de anúncio, ou pré-anúncio, era algo legítimo naqueles dias? Por exemplo, casamentos, cancelamento de dívidas, adoção de servos e até a notificação pública de que um pai não era mais responsável pela vida financeira de um filho, faziam parte desse tipo de anúncio. Tudo tinha que ser feito de antemão, senão não tinha validade. Se um casal decidisse, vamos nos casar às escondidas, aquele casamento não era válido. Tinha que ser pré-anunciado com antecedência. Ou era pré-anunciado, ou não teria valor legal, jurídico. Então veja, irmãos, 3 passos que eram necessários para que Cristo fosse evidenciado, ou para que um anúncio público fosse proclamado. Primeiro passo, acordo privado entre as partes interessadas. Né? As famílias do casal que ia se casar faziam um acordo privado, selavam um acordo para que aquele casamento pudesse acontecer. Antes que qualquer anúncio público pudesse ser feito, um acordo tinha que ser selado entre as partes envolvidas. E quem são as partes envolvidas na nossa salvação? 3 pessoas. Quem são elas? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mais ninguém. E eles fizeram um acordo? Eles selaram um acordo? Veja Atos 2, 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Preste atenção, presciência, conhecimento de antemão. Conselho, Deus concordou, Deus aceitou, Deus estava de acordo com o que foi feito com o seu Filho Jesus Cristo. Desde quando Deus estava de acordo? Está lá, pelo determinado conselho e presciência de Deus. No passado, irmãos, no passado eterno, Deus já havia concordado com isso. Então, Jesus e Deus fizeram um acordo. Efésios 1:11 diz, nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua. Então Deus e Jesus fizeram um acordo para a minha e a sua salvação. Então foi um acordo privado entre eles. Segundo, um ajuste pessoal. Para você poder proclamar algo de antemão, tinha de haver um acordo privado e um ajuste pessoal. As partes envolvidas tinham que concordar com os termos descritos. Assim sendo, nós precisamos aceitar o acordo que Deus e o Filho fizeram. Imagine Jesus aceitando o que estava sendo prometido para ele. Imagine Jesus sabendo de antemão tudo pelo qual ele iria passar. Ele concordou. E terceiro, vem um anúncio público. Houve um acordo privado, houve um ajuste pessoal, agora vamos anunciar? E Deus anunciou. Quando foi a primeira vez que Deus anunciou a salvação? Gênesis 3, versículo 15. Quando Deus prometeu que a semente da mulher, amém, irmãos? Que é Jesus Cristo, ele iria destruir a semente da serpente, que é Satanás. Ali foi
a primeira profecia messiânica. Mas Colossenses 2,14 diz: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Foi lá na cruz que Jesus Cristo comprou o direito de nos perdoar, de nos salvar de nossos pecados. Quando aceitamos o plano de Deus, Ele então coloca um anúncio que o nosso débito já foi pago. A data do casamento é marcada e recebemos a adoção completa de filhos. Eu disse que a lição de hoje seria difícil, mas quantos estão entendendo? A ideia básica é que a salvação é somente pela graça. E qualquer um que conhece a si mesmo sabe que não teria jeito de ser de outra forma. Teria? Não. Não teria jeito de ser de outra forma. Então essa é a descrição da graça. A crucificação ensina e promete que a salvação é pela graça. Olhe para a cruz e não há lugar para as nossas boas obras. Sabe, atualmente, quando eu peço perdão pelos meus pecados, eu estou pedindo perdão por ter sido idiota. Eu aprendi, eu estou tão encucado com essa palavra anuesto, e literalmente é idiota, viu, gente? Eu estou tão, assim, impressionado com essa palavra, no livro de Gálatas, Paulo usa com uma certa frequência, que eu penso, gente, como nós somos idiotas, né? De tempo em tempo. Anuestos mesmo, quando nós pecamos contra Deus e somos imaturos na nossa fé. Em segundo lugar, nós vimos, né, a descrição da graça. Agora vamos ver a provisão da graça. O que a graça faz por nós? O que ela nos concede? Paulo disse: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Eu vou perguntar para você, Célio, naquela noite, lá no seu apartamento, você recebeu Jesus Cristo pelas obras que você praticava ou pela pregação da fé? Pregação da fé, não foi? Quem que estava comigo naquela noite? Pedro. Eu e o Pedro pregamos e você acreditou. Não foi isso? Pregação da fé. Ninguém aqui foi salvo de outro jeito. Todos nós fomos salvos através da pregação pela fé. Então, o que a graça providencia? Ela nos providencia o Espírito Santo. Amém, irmãos? Recebestes quem? O Espírito. Primeiro, o que o Espírito nos dá? Ele providencia a salvação. Esse versículo se refere ao momento em que a pessoa está ouvindo a pregação, né, a mensagem. Você sabia, irmão Joel, que a pregação é a única maneira que um homem pode ouvir o Evangelho e ser salvo? No entanto, nenhuma pregação surtirá efeitos sem a atuação do Espírito Santo. Olha lá, Apocalipse 22, 17, veja o que diz. E o Espírito e a esposa dizem, vem. Quem diz? O Espírito. Então Paulo desafia os Gálatas e pergunta, foram as boas obras ou o Espírito que revelou a necessidade que vocês têm de Cristo? Aliás, pare para pensar, boas obras acabam nos afastando mais e mais de Cristo. Porque você confia nas suas obras, na sua religião, e você tem menos necessidade de Cristo. Pastor, o irmão está dizendo que não precisamos praticar boas obras? Para salvação, nenhuma. Para uma vida de gratidão,
dedicação, todas elas. Amém, irmãos? Mas para salvação, nenhuma. Então ele providencia a salvação e ele providencia o quê? Instrução. Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Começado mostra que houve uma linha de largada. Onde que foi a sua linha de largada? De onde você começou? Essa linha é a palavra de Deus, a qual o Espírito Santo usa para produzir salvação. Veja João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Foi ali, naquele primeiro instante, que a palavra de Deus entrou no seu coração e você creu. Ali foi onde tudo começou. O Espírito que convida também doutrina o cristão. Ele é quem interpreta e ilumina a palavra de Deus dentro do nosso coração. Agora responda, desde quando? Desde quando as boas obras que eu e você praticamos iluminam e providenciam instrução para nós? Desde nunca. Boas obras não nos iluminam e não trazem instrução, trazem satisfação porque estamos agradando a Deus, mas instrução não. Então, guarde isso. O Espírito Santo providencia salvação, providencia instrução e, por último, ele providencia intercessão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E traduzindo para o português mais moderno, ele o faz pelas obras ou pela fé? O Espírito, que nos dá instrução, que opera maravilhas, ele faz através do quê? A palavra opera significa ministrar completamente. Sabe, sem ele, sem o Espírito Santo, é impossível viver a vida cristã. Sabia disso? É impossível. Ontem eu ensinei a última aula para os discipulandos e eu disse para eles, olha irmãos, tem coisa na Bíblia que é difícil de engolir. Tem coisa na Bíblia que é difícil de fazer. Se o Espírito Santo não nos ajudar, é impossível viver a vida cristã. Maravilhas, ele opera maravilhas. E a palavra maravilhas aqui é a palavra dunamis, da qual nós tiramos a palavra dinamite. O que uma dinamite faz quando ela é acionada? Ela explode. Ela causa, Ela causa um grande terremoto. A palavra dunamis significa poder. Poder do Espírito Santo para o crente viver a vida cristã. Como podemos olhar para as nossas boas obras nesta manhã e depender delas para o poder de Deus? Não é possível. Portanto, o mesmo Espírito que nos salvou e instruiu, também nos capacita a servirmos a Deus, sem dependermos das obras. O que eu quero dizer é isso. O crente salvo pela graça, ele trabalha tanto, mas tanto para Deus, mas ele nunca olha para isso. O que é perdido e trabalha para Deus sempre olha para isso. Sempre conta com isso. Já viu aquelas pessoas decepcionadas com a igreja? Ah, mas eu fiz tanto pela igreja, eu trabalhei tanto na igreja e ninguém me valorizou. Pessoas que estavam vivendo das obras. Uma certa vez a gente perdeu uma família na igreja e algumas pessoas disseram, agora a igreja vai falir, porque aquela família era a maior dizimista, era quem dava mais dízimo na igreja. Bom, eu não sabia, porque eu não olho para os dízimos. Eu só sei de uma coisa, depois que aquela família saiu, os nossos dízimos aumentaram, não abaixaram.
Então a pior coisa que eu e você fazemos é prestar atenção nas nossas obras. Ou nas obras dos outros. Por quê? Porque é o Espírito Santo que opera maravilhas em nós. Então, nenhuma das coisas que eu faço ou que você faz é mérito próprio. A graça de Deus não dá lugar para méritos próprios. Estão entendendo isso? Ou vamos viver pela graça, ou não vamos viver pela graça. Então, esta é a provisão da graça. Salvação, instrução e intercessão. E agora, irmãos, quem é o patriarca da graça? Quem é o pai da graça? O patriarca é o chefe de família entre os povos antigos. Paulo diz, assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Primeiro, graça foi a base da fé de Abraão. Graça é a base da minha fé também. Romanos 4,17 diz, perante aquele no qual creu, a saber Deus. Então, fé motivou o nosso pai Abraão. Creu é ter fé em ou sobre alguém ou alguma coisa. É entregar algo de valor sob os cuidados de outra pessoa. Agora, o que Abraão tinha de valor, Cleto, que ele entregou sob os cuidados de Deus? A sua alma, o seu ser eterno, ele colocou debaixo dos cuidados de Deus. E ele também entregou depois disso, sua família, suas finanças e o próprio futuro. Ele entregou tudo nas mãos de Deus. Fé motivou Abraão e fé motivou a Deus. Nada agrada mais a Deus do que a nossa, e eu poderia dizer que nada desagrada mais do que a nossa falta de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se tem uma área na nossa vida que nós temos que lutar para não falharmos, é na área da fé. Deus permite problemas, Deus permite situações para demonstrarmos fé. Fé motivou Deus e isso lhe foi imputado por justiça. A boa notícia é que quando nos entregamos nas mãos de Deus através da fé, Ele faz exatamente o que nos prometeu. Fé obriga Deus. Fé obriga Deus? Fé obriga Deus. Veja, essa palavra imputado. E isso lhe foi imputado como justiça. É uma palavra contábil, de contabilidade. Significa estimar o valor de algo. Então, note, desde que a graça era a base da fé de Abraão, Deus concedeu a Abraão tudo quanto a graça prometia. As obras não prometem nada, mas a graça promete tudo. Gente, fé obriga a Deus. Fé obriga Deus a nos abençoar, a nos salvar, porque Deus não volta atrás na sua palavra. Então, graça é a base da nossa fé e graça foi a base da amizade entre Deus e Abraão. Olha, quem é o único homem na Bíblia chamado de amigo de Deus? Abraão, olha aqui. E creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Amizade, o que é amizade? Alguém querido, um coligado, um companheiro, né? Ele foi amigo de Deus, resultado de sua fé. Quais são os passos para termos amizade com Deus? Veja, primeiro passo de todos, salvação. Sem salvação, eu não tenho como ser amigo de Deus. O segundo passo, instrução. Eu tenho que receber conhecimento. A Bíblia não diz sentir Deus, a Bíblia diz conhecer a Deus. Terceiro passo, confiança. Eu tenho que demonstrar fé através das provas e perseguições que ocorrem na minha vida. O quarto passo, compromisso. Eu tenho que me sacrificar e me dedicar a Deus. O quinto passo é comunhão.
Eu tenho que me aproximar de Deus em oração e Bíblia. E o último passo é santificação. Quanto mais eu me separo do mal, mais eu me aproximo do bem. E por último, e eu termino. Graça foi a base do futuro de Abraão. Graça providenciou a Abraão um propósito para a vida. Qual foi o propósito da vida de Abraão? Ser uma bênção. Cleto, Grace, qual é o propósito da vida de vocês? Se não for ser uma bênção, vocês estão vivendo em vão. Qual o propósito da sua vida? Ser uma bênção. Foi depois que demonstrou fé que Abraão recebeu a maior bênção de todos os tempos. A maior bênção de todos os tempos. Veja. Jesus Cristo. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Hebreus 11:10 diz que Abraão esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Abraão foi usado para providenciar a maior bênção do mundo para a humanidade, Jesus Cristo. E ele só conseguiu isso pela fé. Uma coisa que é incompreensível, né? Do ponto de vista humano, mas do ponto de vista bíblico é compreensível. Foi o que aconteceu com a Madre Teresa de Calcutá. Indiscutivelmente, uma das mulheres mais bondosas que já pisou a face da terra. Muitas pessoas não gostam dela, diziam que ela era muito rude, que ela era muito brava e que encontraram muitos indícios de problemas financeiros, né, através das doações que ela recebia. Mas nada disso procede. Ela morreu pobre. Ela nunca utilizou o dinheiro que recebia para enriquecimento próprio. Ela limpava feridas abertas das pessoas. E não tinha dessa de usar luva para se proteger de contaminação, porque na época que ela fazia isso, não tinha dinheiro para essas coisas. Na época que surgiu a AIDS, que ninguém sabia do que se tratava, ela estava lá, limpando as feridas abertas dos aidéticos, dos leprosos. Então ela era uma mulher de muitas boas obras. Mas, por incrível que pareça, ela não tinha paz. Nos seus últimos anos de vida, ela escreveu cartas que já foram publicadas pela própria revista Veja, para o seu bispo, dizendo que ela sentia um imenso vazio dentro do coração. Boas obras não preenchem vazio, amém, irmãos? Se preenchesse, ela seria a mulher mais feliz do mundo. Será que ela morreu sem Cristo? Se ela morreu confiando no que ela fazia, ela não foi para o céu. Por mais que ela tenha feito. Ninguém sabe. Mas é incompreensível que uma mulher que tenha praticado tantas boas obras não tinha paz no coração. Por quê? Porque o primeiro passo é salvação. Salvação é o alicerce, é o fundamento sobre o qual nós construímos a nossa vida, as nossas obras. Neste capítulo, então, a descrição da graça. Através da redenção de Jesus Cristo, vimos que a salvação é só pela graça. O nosso relacionamento com Jesus Cristo, só pela graça. O retorno de Jesus Cristo, só pela graça. Recompensas, só pela graça. A provisão da graça providenciou salvação, instrução e intercessão. O patriarca da graça, Abraão,
Graça era a base da sua fé, da sua amizade com Deus e do seu futuro. Aí eu pergunto, termino com essa pergunta: onde encontramos obras no plano de salvação? Não encontramos. Simplesmente não encontramos. Obras são necessárias, são importantes, mas não para a salvação. Para a salvação não tem nenhuma importância.